A alimentação na infância dos porquinhos da Índia é extremamente importante que seja feita da forma correta. É nessa fase que eles vão desenvolver os costumes, vão definir o que eles gostam, o que eles não gostam de comer. Essa fase que eles desenvolvem o paladar. E é muito importante que se conheça bem as características da alimentação dos porquinhos da Índia filhotes, para que ela seja feita da forma correta. Não é só a necessidade deles receberem os nutrientes corretos dos alimentos, para que eles tenham um desenvolvimento bom, um crescimento normal, não tenham problemas de crescimento retardado ou outros problemas causados por desnutrição, má alimentação, mas também porque eles vão levar esses costumes para o resto da vida. E porquinhos que são alimentados de forma incorreta, quando filhotes, costumam ter sequelas, não só de baixo peso, de tamanho, mas também dificuldade para aceitarem certos alimentos, muitos casos de problemas odontológicos, e isso pode inclusive diminuir o tempo de vida e a qualidade de vida desse porquinho. E é por isso que nesse vídeo eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber sobre a alimentação correta dos filhotes de porquinho da Índia, e até algumas curiosidades sobre a alimentação nessa fase. Então não deixe de assistir esse vídeo até o final. Os porquinhos, logo após nascerem, já começam a mamar. Eles vão mamar até os 21 dias de vida. A gente deve desmamar os filhotes com 21 dias, principalmente os filhotes machos, porque são animaizinhos que têm capacidade de reprodução ainda muito jovens. Então, a gente separa aos 21 dias, porque assim você tem certeza que eles mamaram a quantidade suficiente, que eles já estão bem nutridos pelo leite materno, já receberam os anticorpos necessários do leite materno, e você não corre o risco que eles acabem acasalando com a mãe ou com as irmãzinhas. Já as fêmeas podem continuar com as mães, porque não existe esse risco, e elas automaticamente vão parando de mamar. Mas outra coisa importante é que mesmo que o porquinho mame muito bem, só o leite materno não supre todas as necessidades nutricionais. Então ele logo começa a se alimentar de alimentos sólidos. E uma curiosidade muito interessante é que os porquinhos da Índia começam a conseguir se alimentar de alimentos sólidos em torno de 24 horas após o nascimento. Eles são muito precoces. Eles já nascem com os olhinhos abertos, os dentinhos, pelagens, são miniaturas dos pais. E eles já têm essa capacidade de se alimentar, de mastigar os alimentos normalmente, de digerir sem nenhuma dificuldade. Então, muitos tutores ficam preocupados e às vezes tentam oferecer alimento separado para a mãe do filhote. E o correto é já colocar a alimentação normal da mãe para que os filhotes também comecem a experimentar. Então, nessa fase, o ideal é sempre deixar sempre à vontade o feno, que a mãe já está acostumada. Pode ser oferecido o feno não só de capim, mas também 2 vezes por semana o feno de alfafa, que é mais rico em cálcio para o desenvolvimento dos filhotes, isso só durante essa fase de crescimento. Além de outros alimentos, como legumes, verduras e mais para frente, um pouquinho de fruta, sempre em pequena quantidade como petisco, para que eles experimentem todos os sabores. E vendo a mãe se alimentar, isso é um grande estímulo para que os filhotes também se alimentem. Mas na maioria dos casos, o que acontece é que o tutor adquire o bichinho, adota ou compra, ele já desmamado. E aí, muitas vezes, ele chega em casa com costumes errados, ou ele não teve essa primeira alimentação feita da forma correta, não recebeu uma variedade de alimentos, não recebeu feno. Então, esse é o momento mais importante para que você adapte esse filhote. É normal que alguns tenham uma certa resistência a aceitarem alguns tipos de alimento,
que eles cheirem o feno pela primeira vez. Infelizmente, existem criadores comerciais que não utilizam feno, que dão apenas ração, que vão para esse lado mais econômico. E esse bichinho nunca viu outra coisa. Então, essa é uma fase que a gente precisa ter muita atenção na alimentação e muita paciência. Os primeiros 10, 15 dias do filhote numa nova casa são realmente mais trabalhosos e a gente precisa dessa atenção na alimentação. E o alimento mais importante para os porquinhos da Índia é o feno. O feno é a base da alimentação. 80% da alimentação do porquinho da Índia consiste em feno. Então, o feno tem que ser colocado desde o primeiro dia e tem que estar sempre ali disponível. É o feno de capim, não é o feno de alfafa. O feno de alfafa pode ser oferecido 2 vezes por semana para o filhote. Mas o feno de capim precisa estar sempre disponível. Pode ser de Tifton ou Coast Cross, são 2 tipos de feno de capim. E você pode dar tanto o feno puro quanto o feno com ervas. Existe uma grande variedade de fenos saborizados com ervas e eles também auxiliam para que o porquinho se interesse pelo feno. Então é uma ótima sugestão para aqueles porquinhos que são até um pouquinho mais resistentes a aceitarem o feno, talvez por não terem sido apresentados ao feno antes. E uma dica muito importante, depois que você percebeu que o porquinho está se alimentando bem, que ele aceita bem o feno, é hora de deixar algumas horas apenas o feno disponível para ele. Em porquinhos adultos, a gente pode chegar a deixar até 12 horas. Nos filhotes, também é importante que eles fiquem algumas horas apenas com feno. Assim, a gente consegue garantir que ele está ingerindo o feno na quantidade correta e não dando preferência a outros alimentos e deixando o feno ali de lado sem ser ingerido. E a parte que eu acho que mais causa dúvida aos tutores é sobre a introdução de verduras, legumes e até algumas frutas. O ideal é que se faça essa introdução desses alimentos logo que o bichinho chegar em casa, não tem problema nenhum, só que com muito cuidado. Então, por exemplo, num dia você oferece couve, verifica as fezes, está tudo bem, ele se adaptou bem, comeu bem. No dia seguinte, você já pode oferecer Catalônia, por exemplo, e verifica da mesma forma. Ele ficou bem? Você já sabe que ele pode ingerir couve e Catalônia sem problema nenhum. E aí você vai oferecendo outros alimentos. Pimentão, de qualquer uma das cores. Você pode oferecer uma grande variedade de verduras, alguns legumes e depois as frutas como petisco. Lembrando que o ideal é oferecer verduras diariamente, legumes 3 a 4 vezes por semana e frutas 2 vezes por semana, mais ou menos, como um petisco. E uma coisa muito importante, oferecer uma boa variedade. Quanto mais variada a alimentação do porquinho, mais nutrientes diferentes ele está recebendo. Então, aquela história de, o meu porquinho só come pimentão vermelho, rúcula e couve, não é o ideal. Lembrando também que alguns vegetais não devem ser dados diariamente por causa dos altos níveis de cálcio. E outra coisa importante, que muita gente não sabe, uma curiosidade, é que os porquinhos da Índia, eles são muito seletivos. Quando eles são filhotes, eles costumam experimentar todos os alimentos oferecidos. Mas depois de uma certa idade, quando eles começam a entrar na fase da adolescência, na fase adulta, eles não têm mais essa vontade de experimentar novidades. Então, aquele porquinho que ele nunca foi exposto àquele alimento quando era filhote, dificilmente ele vai receber numa boa como adulto e vai experimentar. É muito comum que o tutor coloque ali um alimento novo e o porquinho simplesmente vire a cara e nem experimente. Então, é nessa fase de filhote que a gente deve oferecer a maior variedade possível de alimentos para que eles experimentem, para que você tenha o que oferecer sempre. Então, aquele porquinho que come quase todo tipo de vegetal, uma grande variedade de legumes, come bem o feno, esse porquinho tem uma grande chance de ter uma vida longa e saudável. E no site roedoresecoelhos.com.br, na parte de alimentação de porquinhos da Índia, tem uma lista
dos alimentos permitidos e proibidos para esses bichinhos. Então, é uma forma de vocês saberem o que oferecer. Às vezes você tem até um alimento em casa e nem sabe que o porquinho gosta daquele jiló, ou que ele pode comer o pimentão vermelho. Então, nessa lista, você consegue saber tudo que eles podem e não podem comer. E lembrar de oferecer sempre alimentos frescos. Você pode até conservar na geladeira, mas retire da geladeira um tempo antes, não ofereça aquele alimento gelado, tente oferecer em temperatura ambiente e sempre retire aquela verdura, aquele legume que não foi consumido, para evitar que ele estrague ou que ele atraia até moscas. E sempre lave muito bem os alimentos antes de oferecer para os porquinhos da Índia. Higienize como você higienizaria para a alimentação humana. É através dos alimentos mal lavados que eles podem adquirir parasitas intestinais que podem causar sérios problemas de saúde. E a ração? Muita gente deve estar se perguntando sobre a ração. Eu vejo, inclusive, até informações de que no início é só para dar ração para o porquinho da Índia. Não, isso não é a realidade. A ração, no caso do porquinho da Índia, é um complemento da alimentação. Ela não é tão essencial assim. E ela deve ser oferecida em pequena quantidade. Porque além de ser um complemento, ela também não faz o desgaste dos dentes como outros alimentos. E o ideal é que você ofereça em torno de 1 a 2 colheres de sopa de ração por dia, de acordo com a indicação na embalagem da ração. E qual ração escolher? Essa é uma dúvida também muito comum. Nunca ofereça ração que está escrito no pacote para vários tipos de roedores. Sempre ração específica para porquinhos da Índia. E petiscos? Eu posso oferecer petiscos para os porquinhos da Índia? Sim, além de frutas em pequenos pedaços como petiscos, você também pode oferecer alguns petiscos que existem no mercado. Só que muito cuidado com esses petiscos, porque nem todos são ideais para porquinhos da Índia. Como saber? Procure sempre aqueles indicados para eles e que não tenham proteína animal e nem grãos, como milho, semente de girassol com casca, painço. Esses também não podem ser dados. Então, verifique bem para evitar qualquer acidente oferecendo um produto que não é ideal. Eu vou deixar aí na descrição onde você encontra esse biscoito de proteína vegetal saborizado com suco de frutas ou chá, que é ideal para porquinhos da Índia da marca Little Dreams. E a vitamina C? Essa é uma dúvida da maioria dos tutores também. Muitas vezes, quando você adquire bichinho, o pet shop já te vende aquele suplemento vitamínico famoso. Não, não é necessário dar um suplemento vitamínico se você vai fazer a alimentação toda correta. Ele vai receber vitamina nos alimentos, mas a vitamina C, ele precisa sim receber uma suplementação. Então, essa suplementação pode iniciar desde bem novinho, não tem limite de idade. O importante é não faltar vitamina C. E aí varia de acordo com a alimentação que ele recebe, mas em torno de 3 gotas, 3 vezes por semana, é uma quantidade boa para suplementar as necessidades. Lembrando que a vitamina C se degrada muito facilmente quando é exposta à luz. Então, ela precisa ser oferecida na boca do porquinho. Então, a infância é um momento ideal para treinar o porquinho a receber a vitamina C na boca e até gostar disso. Muitos porquinhos fazem isso espontaneamente. Eu espero que esse vídeo tenha sido bem útil para tirar algumas dúvidas e para que vocês entendam melhor as características da alimentação dos filhotes de porquinho da Índia. E aí, você tinha dúvida sobre isso? Ainda está com alguma dúvida? Aproveita aí para perguntar. Você foi informado de forma errada? O seu porquinho deu muito trabalho para se adaptar à alimentação correta? Tem coisa que ele não come, como feno? Conta aí pra gente. E no canal Roedores e Coelhos TV você vai encontrar muito mais vídeos com informações sobre porquinhos da Índia, sobre alimentação, cuidados, higiene e até brincadeiras que você pode fazer em casa. Então, não deixe de se inscrever no canal para receber sempre as novidades sobre os vídeos.